Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Felipe e na aula de hoje iremos ter uma introdução ao software estatístico JASP. E o que abordaremos na aula de hoje serão as diferenças entre os softwares JASP e Jamovi. Iremos ver como é a interface do JASP, como colocar dados dentro do programa, importar e exportar dados e variáveis, e também iremos ver como executar alguns tipos de testes estatísticos dentro desse software. Quem assistiu à aula sobre Jamovi vai notar na presente aula que tanto o Jamovi quanto o JASP são softwares muito parecidos. Isto porque eles foram criados pelas mesmas pessoas. No fórum do Jamovi, nós podemos ver essa publicação onde o próprio autor comenta que foram feitas pelas mesmas pessoas, porém com focos e momentos diferentes. O JASP ele surgiu primeiro do que o Jamovi, com o intuito de estudar mais a estatística bayesiana, que são técnicas um pouco mais avançadas na estatística. Já o Jamov foi criado posteriormente com o intuito de focar nos modelos lineares generalizados, que são um pouco mais básicos e utilizados nas pesquisas dos mestrandos e doutorandos frequentemente. Assim como o Jamovi, o JASP também é um software gratuito e você pode fazer o download no próprio site. Eu deixarei o link para vocês disponibilizado na descrição desse vídeo. E ele tem uma portabilidade tanto para o Windows, quanto para Mac, quanto para o Linux. E caso você queira utilizar o software online no seu navegador, você também tem essa opção. A primeira diferença entre o JASP e o Jamovi é que o JASP, pelo menos no meu computador, ele demora muito mais para abrir do que o próprio Jamovi. Então, caso você clique para abrir o programa e ele não abrir na hora, espere um pouco, não fica clicando várias vezes, senão vai abrir o programa muitas vezes e vai pesar demais o seu computador. Então tome cuidado com esse detalhe. Uma segunda diferença é que o JASP não permite que você coloque os dados direto no programa. Vocês estão vendo? Eu não consigo digitar nada aqui quando eu abro o programa. Então isso aqui, às vezes, deixa a gente um pouco confuso sobre como mexer no programa. Mas vocês vão ver que não é tão difícil assim. Nós temos que abrir um arquivo Excel. Eu vou mostrar para vocês agora como nós iremos fazer esse processo. Após a instalação do programa, nós precisamos abrir uma planilha de Excel. Eu estou usando aqui o Excel versão 2016. Criamos uma planilha em branco e, para que possa ser compatível com o JASP, nós precisamos transformar esse arquivo de Excel em um arquivo CSV. Eu vou mostrar para vocês como iremos fazer isso. Mas primeiro, vamos criar uma variável aqui para que nós possamos ver as variáveis criadas dentro do software. Criar duas variáveis. Aí clicamos aqui em arquivo, salvar como, escolhemos um local para salvar, colocar na área de trabalho, com o nome de teste. E aqui que nós iremos converter o arquivo para CSV. Em vez de salvarmos como pasta de trabalho do Excel, nós clicamos em tipo e CSV. Apenas clicamos em salvar, depois confirmamos e pronto. Nós já conseguimos criar uma planilha em formato CSV para que possamos abrir dentro do JASP. Para fazer isso, vamos no software e clicamos aqui em Open Data File. Depois em computador e procuramos a pasta aqui em Browse. E aqui está o arquivo. Veja que ele é um pouco diferente das planilhas Excel, né? Mas ainda assim tem o formato do X clássico do Excel. Clicamos em abrir e pronto. Nós já temos aqui duas variáveis criadas para que possamos fazer testes dentro do JASP e assim explorar o programa. Vamos lembrar um pouco que cada coluna é uma variável e cada linha é um sujeito. Então isso vai se aplicar em todos os softwares estatísticos, inclusive no SPSS que nós vamos ver em outra aula. Caso nós tentássemos, colocar dados novos, aqui a gente não consegue, tá vendo? A gente clica e não consegue colocar nenhum tipo de dado. Para que a gente consiga colocar mais dados aqui, temos que clicar duas vezes para abrir a planilha do Excel. Então vejam que já foi aberto. Já pedi para reabrir, aperta assim, certo?
e nós só podemos colocar os dados aqui nessa planilha, nunca lá no próprio JASP. Vamos colocar um pouco mais de dados aqui, colocar 5 indivíduos para cada grupo. Agora que nós colocamos esses dados, nós salvamos a planilha e pronto. Quando nós voltarmos para o JASP, esses dados não estarão aqui, porque nós temos que sincronizar a planilha com o JASP. E para isso, nós podemos ir aqui e clicar nos 3 pontinhos, Sync Data Current File, que é o arquivo atual, e clicamos aqui nesse arquivo e será atualizado. Nós também temos a opção de utilizar a tecla de atalho Ctrl Y. Se fizermos isso, vai atualizar automaticamente. Vou mostrar para vocês criando uma variável nova. Uma variável peso. Sem nenhum dado mesmo. Só para vocês verem que essa coluna vai ser criada só de apertar a tecla de atalho Ctrl Y. Então, Ctrl Y e já sincronizou da maneira que eu falei. Vejam que no JASP, assim como no Jamovi, o ícone das variáveis é parecido. Então nós temos os 3 círculos para as variáveis categóricas, as linhas na horizontal para as variáveis ordinais ou discretas e a régua para as variáveis contínuas, né, que são aquelas variáveis numéricas com casa decimal. No caso das variáveis numéricas, nós conseguimos alterar o tipo dela clicando aqui em cima do ícone e mudando para a escala, que é a variável contínua, ou ordinal. E também dá para colocar nominal caso nós queiramos, né? O que não acontece no caso das variáveis nominais. Se a gente tentar fazer isso, o software não deixa, porque nós escrevemos ela por extenso, né? Utilizando palavras, letras mesmo, né? Diferente das variáveis numéricas. Nós podemos também filtrar as variáveis para que nós consideramos um grupo em detrimento ao outro. Então, por exemplo, aqui na variável grupo, que é uma variável categórica, clicamos em cima e vai aparecer esse filtro. Caso a gente tire essa seleção, nós não iremos considerar esse grupo na nossa análise, né? Podemos escolher qual desses grupos. E isso também ocorre nas variáveis ordinais. Nós podemos tirar os indivíduos que fizeram um determinado score, né? Então, por exemplo, eu vou tirar todos os indivíduos que pontuaram 120 no score de QI. Vejam que ele foi desselecionado, né? Não podemos analisar ele. Então, isso já é uma dica para que vocês analisem dados de outliers, essas coisas, né? Então, quando você quer tirar um indivíduo, análise é só você filtrar através desse mecanismo dentro do JASP. Isso não ocorre em variáveis contínuas, né? Vou mostrar para vocês. Eu vou alterar aqui de ordinal para variável de escala. Veja que até sumiu daqui de cima a opção de filtrar, né? Porque as variáveis contínuas nós não podemos fazer isso. Esse botão de mais aqui do lado, a gente poderia imaginar que é para criar uma variável nova, né? Tanto que está escrito, né? Adicionar uma coluna computada. Mas essa variável computada, o que ela faz? Ela é uma variável que ela é uma edição de outra variável. Então, por exemplo, eu posso criar uma variável aqui, QI2, né? QI2. QI2. E eu queria criar a coluna. Vejam que essa variável ela já vem com essa função de x aqui. Ou seja, ela serve para ser calculada dentro do programa. Então, eu não posso colocar dados aqui. Se eu clicar, não vai acontecer nada, né? Vai chamar o Excel. Mas eu não posso editar essa variável, porque ela apenas serve para cálculo, né? Então lembre-se disso, né? O JASP não cria variáveis dentro do programa. Tem que criar dentro do Excel. Lembre-se disso. No Jamovi, se nós colocássemos uma variável contínua utilizando vírgula, o software ele não aceitava ou ele transformava em ponto. Como nós estamos utilizando o JASP e ele não aceita que nós colocamos os dados dentro do programa exatamente, e sim dentro do Excel, essa conversão é feita automaticamente. Eu vou fazer aqui alguns números aleatórios, utilizando ponto e alguns com vírgula. Certo? Eu tenho alguns com pontos e alguns com vírgula. Então eu salvo novamente, clico em sim, volto no JASP. E lembrem que para sincronizar eu aperto Ctrl Y, né? Então Ctrl Y, e vejam que automaticamente as variáveis que tinham vírgula viraram ponto.
certo? Então, isso é um bônus do JASP em relação ao Jamovi, né? Que ele já faz essa conversão porque nós já estamos mexendo diretamente no Excel, certo? Vamos agora fazer uns testes estatísticos só para vermos como que funciona na prática a execução deles no JASP. Vocês vão ver que é bem simples, igual o Jamovi. Clicamos aqui no teste T, por exemplo, e independente. Então aqui nós temos as variáveis, né? E aqui nós colocamos elas para serem executadas no teste. Então, variável aqui, eu coloco a variável de grupo aqui embaixo, né? Grupo, variável de grupo. E aqui em cima a variável contínua, tá vendo? Ó? Numérica. Então, pego o QI e levo para cá. E o teste já é calculado automaticamente, assim como no Jamovi. Para fechar as janelas aqui, eu basta clicar nessa seta, tá vendo? Ó? Então, eu fecho para ver os dados e volto para ver o teste. Se eu quiser amplificar os resultados, né, eu clico aqui. Então tem esse esquema que é parecido como se fosse um livro, por exemplo, né? Aqui em cima nós podemos ver algumas funções, né, de editar o título dessa análise, né? Que eu posso deixar teste independente, mas caso eu queira mudar, eu posso escrever, né? Teste T1, por exemplo, e mudo. Se eu quiser duplicar essa análise, eu clico no mais. Aqui no i eu tenho informação sobre a análise, né? Então eu tenho, ó, a parte teórica mesmo, né? A variável dependente deve ser contínua e tal. Então, isso aqui é útil para a gente aprender a parte teórica dos testes, né? Caso a gente não saiba ou não lembre de alguma coisa. Então, isso aqui serve como se fosse um manual para cada teste. É um bônus bem interessante do JASP. E para a gente deletar essa análise, é só clicar nesse xizinho. Para finalizar a aula, vamos ver o teste ANOVA, né? Só para ver como é parecido a interface em cada teste, tudo bem? Então vejam aqui que novamente, o lado esquerdo as variáveis e o lado direito o local que nós imputamos para fazer a análise, certo? E o resultado também sai automaticamente. Tudo bem? Então é bem simples de fazer os testes aqui no JASP, assim como no Jamovi. Eu vou colocar um gráfico aqui para vocês verem, só para a gente testar uma coisa, né? Que é a exportação dos dados. Lembra que exportar os dados é quando a gente tira eles do programa, né, e coloca ele em formato PDF, certo? Então no Jamovi, isso é possível apenas clicando com o botão direito, certo? Mas aqui no JASP não tem como fazer isso. Nós temos que fazer assim, clicar aqui nos 3 pontos e Export Results, certo? Que é para exportar os resultados e não os dados, tá bom? E salvamos em algum lugar aqui, por exemplo, na área de trabalho. E na hora de salvar, ó, fique esperto. Se salvar em HTML, vai ser um arquivo de internet, certo? Tipo, do seu navegador. Então, clicamos aqui e colocamos em documento portátil PDF, certo? E salvamos. E é desta forma que saem os resultados quando nós exportamos em PDF, tudo bem? Então, nós temos aqui os resultados do teste ANOVA, todos os números calculados e os gráficos que nós pedimos, tudo bem? Vocês podem usar isso nas suas pesquisas. Então, é isso aqui por hoje, pessoal. Nós temos uma introdução do software JASP e em outras aulas nós iremos detalhar mais sobre como utilizar os testes e o que significa cada um desses números. Essa aula foi mais para vocês entenderem como mexer no software, né, e verem como é simples de se executar os testes dentro dele. Então, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Espero ter ajudado. E caso vocês tenham alguma dúvida, podem deixar nos comentários ou mesmo no Instagram aqui. Eu respondo o mais rápido que eu puder. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.